do RN. Sessão solene em homenagem ao Dia do Espiritismo. Essa sessão foi requerida pelo deputado Rafael Mota, por mim, e eu queria convidar a compor esse dispositivo, convidar a compor a mesa o senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará. Seja muito bem-vindo, senador, à nossa Casa Legislativa. Queria convidar para a mesa o senhor Geraldo Campetti, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Queria convidar também o senhor Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília. Fica do meu lado direito aqui, meu amigo. Queria estender o convite também ao senhor João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. E convidar o querido amigo senhor Tato Save, professor e palestrante de Bauru, São Paulo. Eu queria, nesse momento agora, seguindo aqui as nossas orientações da mesa legislativa, também convidar a deputada Carolina de Tone para compor o nosso dispositivo também. Tudo bom? Obrigado, viu? Que coisa boa. Nesse momento, eu convido a todos para acompanhar em posição de respeito o hino nacional.
Agora eu queria convidar a todos para assistir um vídeo institucional aqui nas nossas televisões. A Federação Espírita Brasileira é uma instituição que não foi criada pelos homens. É uma tenda de Ismael que no plano material se estabelece nessas instalações físicas que nós conhecemos. Tem como missão o estudo, a divulgação, a vivência da doutrina espírita, mas também a coordenação do movimento espírita em nosso país. Na estrutura organizacional da Federação Espírita Brasileira, a área administrativa tem um papel bem importante, porque ela dá o suporte para todas as demais áreas realizarem os seus trabalhos no campo do estudo, da divulgação e da prática da doutrina espírita. Ela, além de atuar na manutenção do espaço físico, ela coordena também a parte contábil, financeira, de pessoal, de almoxerifado e compras, e também a tecnologia da informação. E outras coisas também que cabe à área administrativa desenvolver. A área de estudo doutrinário da FEB objetiva oferecer o estudo da doutrina espírita e a sua vivência a todos aqueles que buscam a Casa de Ismael, do 0 aos 100 anos de idade. Oferecemos a evangelização espírita infantil, juvenil, o estudo de temas relacionados à vida em família, à luz do espiritismo, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita, o estudo das obras básicas de cada uma delas, o estudo do Esperanto e também o estudo das obras de André Luiz. Então nós temos um cardápio vasto para atender aos diferentes interesses, mas sempre visando não apenas a construção do conhecimento doutrinário, que é a base, é o fundamento, mas também um ensejo a um aprimoramento moral e a transformação social. É um grande convite à transformação do mundo interior e exterior. A divulgação é uma área muito importante porque leva o espiritismo a todos os lugares, do Brasil e fora do Brasil. A missão da Federação Espírita Brasileira, de cada casa federativa, de cada centro espírita no Brasil e fora do Brasil, é divulgar o espiritismo. E a divulgação se dá exatamente por meio de uma comunicação interna e comunicação externa. Por isso nós temos na FEB, na Federação Espírita Brasileira, uma estrutura que possa atender a essas necessidades de divulgar o espiritismo. Temos uma área de comunicação, essa comunicação faz comunicação interna, comunicação externa, trabalha inclusive com a FEB TV, com as mídias sociais, as redes sociais, importante para nós divulgarmos hoje. Temos também a questão de uma própria área de memória, de documentação, para a gente resgatar as informações registradas em várias mídias, livros, obras raras, documentos antigos de arquivo. Temos a própria editora, que é a produção, a preparação, produção e a divulgação dos livros. Temos a parte comercial, que faz toda a tratativa de comercialização, de venda desses produtos necessários, e o reformador, que é nosso órgão oficial, porta-voz oficial da Federação Espírita Brasileira, centenário, que faz esse trabalho bonito, doutrinário de divulgação da nossa mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, para que todos possam ser consolados e esclarecidos. A FEB já desenvolve esse trabalho desde 1890. Foi um dos primeiros departamentos que ela criou, ainda no atendimento aos necessitados. Nós temos aqui a evangelização, desde bebês até idosos. Estamos iniciando um projeto piloto do estudo sistematizado da doutrina espírita e como um projeto também experimental, o Dia da Família, quando as famílias se reúnem, 5, 6 famílias por sala, trabalhando um tema de importância para a família, à luz do Evangelho de Jesus.
a gente procura seguir este trabalho para que o ser se torne um ser totalmente integrado, assim como Jesus nos ensinou. Então, a FEB, ela trabalha com duas vertentes enquanto coordenadora do movimento espírita. Ela trabalha os processos de unificação, de organização das atividades, dos recursos, dos meios da casa espírita e, ao mesmo tempo, promove a união entre os espíritas. Então, a FEB, ela organiza para que as casas espíritas, através das suas federativas, consigo desenvolver essa atividade, que é a missão do Espiritismo, né? Que é conhecer as leis de Deus e, ao mesmo tempo, promove a união dos espíritos, que é o quê? Segundo o Espiritismo, transformar a criatura humana em pessoa de bem. Mas nós estamos, dentro das nossas possibilidades, contribuindo para que a unificação das entidades federativas, todas elas de qualquer natureza, em nível municipal, ao nível de organização federativa, como é o caso da FEB, e ao mesmo tempo fazendo um esforço sobre-humano para exemplificar boas ações, boas experiências. Agradecer a instituição, a FEB, né, que auxiliou muito nessa execução da nossa sessão solene. Queria também registrar aqui a presença da assessoria do deputado Herculano Passos, através de Jane, da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, do deputado José Medeiros, que também esteve aqui no plenário, e gostaria de fazer a leitura da fala do presidente Rodrigo Maia, autoria de Arthur Chaves, consultor legislativo dessa Casa Legislativa. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara dos Deputados. Estamos reunidos nessa manhã numa solenidade especial que comemora o Dia Nacional do Espiritismo. Esta sessão reveste-se de elevada significância também por ressaltar o máximo respeito que a nação consagra à liberdade religiosa, um dos direitos fundamentais gravados em nossa Carta Magna. Antes de prosseguir, gostaríamos de elogiar a iniciativa do deputado federal Rafael Mota, do Partido Socialista Brasileiro do Estado do Rio Grande do Norte, que, ao requerer a presente sessão solene, concede ao plenário a ocasião de homenagear a crença e os valores de muitos brasileiros. Com efeito, no último censo demográfico, efetuado em 2010, quase 4 milhões de pessoas se declaram espíritas no país, o que representa um aumento de 65% em relação ao censo de 2000. Essa cifra faz do Brasil a nação com o maior número de espíritas em todo o mundo. Surgido no século XIX, o Espiritismo possui 5 textos fundamentais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, compilados pelo pedagogo francês Hippolyte Rivet, com o pseudônimo Allan Kardec, pelo qual o codificador da doutrina espírita ficou conhecido por todos. Como dissemos, o Espiritismo deitou raízes profundas entre nós e não tardou. Já em 1884, era instituída, no Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira. O fruto mais notável desse movimento, sem dúvida, chama-se Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Escritor prolífico, cujo conjunto de obras compreende mais de 400 de volumes, Chico Xavier conquistou o coração de milhões de brasileiros com a sua mensagem de amor, caridade e esperança. Com mais de 50 milhões de exemplares vendidos, Chico Xavier, morto em 2002, continua muito querido do povo. Em 2010, 2 longas-metragens baseados na obra do mineiro de Pedro Leopoldo entraram para a lista das maiores bilheterias do cinema brasileiro.
Em 18 de abril, prezados senhores, data em que se celebra anualmente o Dia Nacional do Espiritismo, foi escolhida em referência à data da publicação, em 1857, do Livro dos Espíritos, a primeira das obras de Allan Kardec sobre a doutrina espírita, considerado o texto fundador do Espiritismo. Concluo deixando meus cumprimentos a toda a comunidade espírita brasileira, conhecida por todos pelas ações sociais que promove e pelo espírito de união de seus membros. Que o Dia Nacional do Espiritismo possa servir para fortalecer a fé e a generosidade em todos nós. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigado, presidente Rodrigo Maia. Agora, seguindo aqui a nossa secretaria da mesa, eu queria convidar a deputada Carolina de Tone para ocupar a presidência dos trabalhos enquanto eu faço o meu discurso. Passamos a palavra agora ao deputado Rafael Mota para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, senhora presidente, senhores parlamentares aqui presentes, senador Eduardo Girão, a minha amizade, meu reconhecimento ao seu trabalho como senador e o seu esforço também em relação a essa nossa sessão solene. Fica aqui os meus cumprimentos em nome de todos que compõem a mesa. Queria fazer uma saudação especial também a todos que se fizeram presente aqui nessa nossa sessão solene. E ao empenho também do presidente da Federação Espírita Brasileira, Godinho, que de forma muito solícita nos auxiliou também na composição e na efetivação dessa sessão solene. Bom dia, senhoras e senhores, amigos presentes nessa sessão solene, cidadãos que nos acompanham pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas redes sociais. É com muita alegria que nos reunimos na Casa do Povo para homenagear os seguidores da doutrina espírita no Brasil e celebrar os 162 anos da publicação do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, marco inicial do Espiritismo. O nosso país é a maior comunidade espírita do mundo, segundo dados do último censo do IBGE. O Brasil tem 3,8 milhões de espíritas, o que significa que cada 3 seguidores da doutrina, 1 é brasileiro. Se levarmos o número de simpatizantes, o número ainda é maior. São cerca de 30 milhões de brasileiros identificados com a fé, a caridade e o amor, alicerces do Espiritismo. Baseado no tripé filosofia, ciência e religião, o Espiritismo busca a evolução do homem e a melhor compreensão do universo físico, palpável, mas também do universo transcendente. O Espiritismo considera que o espírito do homem é imortal e que cada um de nós experimenta vivências além do corpo físico, para que consigamos nos aprimorar, evoluir, com o objetivo de alcançar o modelo ensinado por Cristo. Respeitando o princípio do livre-arbítrio, o estudo da doutrina nos ensina as leis de Deus, a inteligência suprema do universo, o ser eterno, imutável, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Dessa forma, o homem se torna mais lúcido e pode racionalmente escolher o seu caminho, cuidando de suas atitudes, pensamentos, do seu corpo físico, da sua alma e do seu espírito. A morte, para nós, não é o fim, mas uma etapa desse processo evolutivo. Partimos para o plano espiritual, levando o aprendizado dessa vida e seguimos para uma nova etapa do nosso desenvolvimento. Um grande exemplo para nós é Chico Xavier, homem iluminado que esteve entre nós como modelo de humildade e bondade, dedicando sua vida a nos trazer as mensagens do plano espiritual. Chico psicografou mais de 450 obras e mais de 10.000 cartas para familiares de espíritos desencarnados, sem nunca receber por isso. Os recursos dos 50 milhões de livros vendidos foram todos doados. Escolhido o maior brasileiro de todos os tempos pelo público brasileiro em 2006, Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 91 e homenageado com o título de cidadania em aproximadamente 80 cidades brasileiras. O Brasil é um estado laico,
também chamado de secular. Por isso, o seu poder legislativo não rende homenagens com essa solenidade a uma doutrina religiosa, e sim a uma comunidade formada por mais de 30 milhões de brasileiros e seus feitos sociais e humanos. O Brasil é um Estado laico e a nossa Constituição garante o direito à liberdade de crença. É exatamente por ser imparcial em assuntos religiosos que a tolerância não é só um direito, mas um dever de todos. Destacamos um dos principais ensinamentos do Espiritismo, que é a caridade. Qualidade que certamente é a grande razão de estarmos aqui. Isso porque, além de compreender sua ação religiosa, o Espiritismo também tem uma prática social arraigada entre seus membros. De acordo com seus princípios, o indivíduo deve praticar a caridade como uma forma de estabelecer a melhora de sua condição espiritual presente e de suas posteriores reencarnações. Fora da caridade, não há salvação. E baseados nesse princípio, os adeptos da doutrina espírita têm realizado inúmeras obras no campo da assistência social, ajudando os mais necessitados, repartindo pão com aqueles que têm menos do que nós, mas também perdoando os nossos irmãos, doando sorrisos e abraços a quem nos rodeia. Os espíritas em todo o país têm se dedicado à distribuição de cestas básicas, doações de roupas e calçados, a programas de capacitação, assistência médica e psicológica. Citando a poetisa potiguar Alta de Souza, inspiradoras das campanhas de fraternidade da comunidade espírita, abre aspas, reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. A caridade nos aproxima de Deus, e como Kardec nos ensina, é capaz de nos levar à felicidade. Trata-se, portanto, de um princípio motivador e capaz de promover importantes reflexões e inspirações. A humanidade faz parte de um estágio de evolução espiritual e a busca é pela melhoria constante. Qual o papel da Câmara e de nós, deputados? Se não a busca de melhorias. Esse dever deve ser um pensamento constante, em especial quando as desigualdades ainda nos marcam e impõem reflexos desafios. Destaco também a sua importância editorial na doutrina espírita, como patrocinador do Fundo Nacional para a Leitura nessa casa. Não posso deixar de registrar as mais de 100 editoras especializadas e dos 5.000 títulos publicados. A doutrina, abrindo caminhos para o acesso ao livro e fortalecendo o hábito de leitura, uma produção intelectual que agrega com a sua existência e conteúdo. O Brasil é um Estado laico e, por isso mesmo, as portas da Câmara dos Deputados estão abertas para quem quer ajudá-lo, para quem quer falar e para quem quer ouvir, principalmente para quem exerce as palavras de Luiz Gonzaga de Souza, na labuta pelo bem, e busca, sobretudo, a igualdade, confraternidade e liberdade entre os povos. Esses ensinamentos são norteados no meu caráter, e é uma alegria, uma honra, presidir essa sessão em comemoração ao Dia do Espiritismo, comemorado mundialmente no dia 18 de abril, data em que o Livro dos Espíritos de Allan Kardec foi lançado em 1857. Meus amigos e minhas amigas, meu muito obrigado, irmãos. Muito obrigado ao deputado Rafael Mota pelo discurso. Convido agora para a tribuna, para fazer seu discurso, o senador Eduardo Girão. Muito bom dia. Senador, antes de passar a palavra, me perdoe a grosseria, mas eu queria agradecer a Vossa Excelência pelo trabalho e reconhecimento que tem feito à frente do Senado Federal. O povo de Fortaleza, do Ceará, certamente tem que ter muito orgulho pela conduta que Vossa Excelência tem levado o seu mandato. Não falo isso por sermos amigos agora, não, mas pelo reconhecimento e por acompanhar o seu trabalho. Certamente vai levar a sua experiência como
dirigente futebolístico, para o nosso Alecrim Futebol Clube lá do estado do Rio Grande do Norte. Quem sabe a gente avance um dia para a Série A. Forte abraço, senador. Continue suas palavras. Obrigado, doutor Rafael. Muito bom dia. É uma honra muito grande, uma alegria imensa, indescritível estar aqui com todos vocês nessa sessão solene de um ano mais que especial. Deputada Érica Cocai, muito me honra a sua presença, admiro o seu trabalho há tempos e muito bonito o seu gesto em estar aqui conosco, prestigiando, num momento em que o país vive uma situação. Nós espíritas, eu tive a oportunidade de conhecer o espiritismo há mais ou menos uns 20 anos, sou muito grato, eu acho que a palavra gratidão é que está me movimentando aqui agora, no momento que a gente precisa de diálogo mais do que nunca no nosso país, porque nós estamos numa transição planetária, deputado Rafael Mota, no momento de transição planetária vigoroso, e a serenidade, a compreensão humana, especialmente nessa casa. Quando eu falo nessa casa, não apenas a Câmara dos Deputados, mas no Senado Federal, nós precisamos ter muita calma, porque a gente sabe que quem está no comando de tudo é Jesus, nosso grande mestre. E tudo que vai acontecer no Brasil, independente de questões políticas, é para a cooperação do bem, da cultura da paz, da harmonia e da fraternidade. Então eu louvo aqui a iniciativa do deputado Rafael Mota, um jovem que eu tive a oportunidade de conhecer nessa existência aqui na Terra hoje, mas eu não tenho a menor dúvida que pelo que aquela ligação que nós tivemos na semana passada e olhando nos seus, percebendo o seu olhar, que a gente já se conhece de outras vidas, né? A deputada Carol também, uma honra muito grande, todos os integrantes da mesa, Geraldo Campete, meu amigo, Adilson Mariz, João Rabelo, que eu tenho a oportunidade de conviver há muito tempo também, Tato, que vai contar para a gente uma história daqui a pouco que é marcante nessa gratidão que nós temos ao Espiritismo, né? Então eu queria rapidamente contar para vocês, temos aqui pessoas que sabem falar muito melhor do que eu da doutrina, que conhecem a doutrina espírita bem, historicamente, as suas bases, mas eu quero demonstrar que a minha vida, a minha existência atual, estou com 46 anos de idade, ela é antes e depois do Espiritismo. Eu era uma pessoa extremamente arrogante, extremamente materialista, só pensava em trabalhar, em ganhar dinheiro, e foi criando um vazio existencial na minha alma que despertou. E até uma passagem que diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e despertou em mim um presentaço que eu recebi de Deus. Sabe qual foi? A síndrome do pânico. O meu chão abriu, processo depressivo, com medo da morte. Era realmente algo que me deixava sem conseguir sair de casa, e eu comecei a entender as coisas a partir de um livro. Nessa crise que eu tive, que foi lá nos Estados Unidos, cerca de 20 anos, um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Vass, que era um psiquiatra americano que estudava a terapia de vidas
passadas. E ele quebrou um paradigma nos Estados Unidos naquela época, porque falar disso era algo absurdo, né? Numa sociedade materialista, consumista, como nos Estados Unidos. Então, a partir daquele livro que começou a responder alguns questionamentos que eu tinha, começou a me trazer mais luz, mais serenidade. Eu volto para o Brasil e assisto uma peça de teatro. Olha a importância da arte. Uma peça de teatro sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E aquela peça, que era um musical, eu nem gostava de musical, mas você vê como é que são as coisas, me deixou assim emocionado de querer conhecer a vida desse brasileiro, Chico Xavier, esse mineiro. Eu tive a oportunidade de não conhecer pessoalmente nesta vida, mas tive a bênção de estudar um pouco a sua obra, a sua vida. Fiz um filme junto com outros irmãos sobre a vida de Chico Xavier. O filme, na verdade, 2 filmes eu tive a bênção de participar: As Mães de Chico Xavier e também o Chico Xavier, com a obra do Marcel Sotomayor. Depois fizemos outras produções espíritas e cada vez mais aquilo ia me trazendo alegria, me trazendo conforto, esperança, respostas. E hoje eu estou aqui cumprindo essa tarefa com todas as minhas limitações e imperfeições, que são muitas, graças ao Espiritismo. Então, a doutrina dos Espíritos, que é a doutrina da razão, e eu que sempre fui muito de raciocínio, aquilo me trouxe muita reflexão, muito bom senso, muita lógica, e hoje eu estou aqui servindo o meu país, servindo o meu povo, para a gente participarmos juntos desse processo de transição do Brasil, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Vem coisa boa por aí, vem coisa boa. A gente tem que trabalhar, servir com humildade. Eu digo sempre, deputada Érica Cocai, lá no Senado, e para mim é um momento histórico hoje também, porque é a primeira vez que eu estou usando a palavra nessa casa. Já participei de alguns eventos aqui nesses 3 meses, mas é a primeira vez que eu estou usando a palavra. E eu peço só mais um pouquinho para concluir. Eu digo que a guerra que nós vivemos aqui é uma energia um pouco densa, é uma energia um pouco pesada, porque muitas pessoas estão aqui para defender interesses, às vezes particulares, às vezes de grupos, mas tem muitos idealistas aqui também. Então a guerra que nós vivemos aqui não é uma guerra entre os homens, não é uma guerra material. A guerra que nós vivemos aqui, o deputado Luiz, que está aqui, que honra, né? Ter você aqui comigo, já fiz eventos, deputado Eduardo Bismarck também. A guerra que nós vivemos aqui, gente, é uma guerra espiritual. Espiritual. E nós precisamos muito das orações, não apenas dos espíritas, dos evangélicos, dos católicos, dos budistas, as pessoas que não têm religião, dos ateus, nossos irmãos ateus também, dos pensamentos positivos, para que a gente possa passar por tudo isso que a gente está vivenciando em paz, em paz. E isso vai acontecer. Eu peço sempre a oração, porque eu sei que Deus está no controle e tudo vai concluir bem. Eu queria aproveitar esse momento e dizer que o que o deputado Rafael Mota, junto com a FEB e outros deputados estão fazendo aqui, o Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, que foi senador em outra existência,
ele dizia o seguinte, que a maior caridade, olha, essa palavra caridade já passou aqui muitas vezes no dia de hoje, na tela, no discurso do deputado Rafael, e é uma marca do Espiritismo, a caridade, fora da caridade não há salvação, mas a maior caridade, Emmanuel dizia, que você pode fazer para o Espiritismo é a sua própria divulgação. E é isso que Vossa Excelência está fazendo aqui hoje, com essa sessão solene corajosa, de marcar uma data importante, de um ano que nós vamos ter lançamento de 2 filmes de impacto internacional saindo do Brasil, um agora em maio, a história de Allan Kardec, a cinebiografia do Allan Kardec, feito por grandes produtoras do Brasil e do exterior, e em agosto a história de Divaldo Pereira Franco, um grande humanista brasileiro, um grande palestrante, um grande escritor que faz um trabalho de caridade lá na Mansão do Caminho. Ele é baiano, mas é um trabalho que se irradia pelo país inteiro. Então eu quero parabenizar pela oportunidade, agradecer muito, muito mesmo, por estar aqui, colocando o meu testemunho de que hoje eu sou uma pessoa equilibrada, de que o Espiritismo, através do Espiritismo, da divulgação, a gente teve relatos muito marcantes de pessoas que iam fazer um aborto, por exemplo, e desistiram. É um tema que é importante a gente tirar embaixo do tapete. É importantíssimo, porque não é só a vida do bebê que está em jogo no aborto. A saúde da mulher fica com consequências para o resto da existência de ordem psicológica, mental e até física. Isso é a ciência que está dizendo, a ciência evoluindo. O suicídio, algo que, através da divulgação da doutrina, nós temos relatos de pessoas que não estavam vendo uma luz, achavam que ali a dor cessaria, e a gente percebe com livros como Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira do Amaral, que traz uma luz do que acontece, que a dor aumenta, a tormenta aumenta muito mais com esse ato, que é o maior atentado contra a vida. Então, o Espiritismo tem poupado muito sofrimento, tem levado alento, harmonia, esperança, e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, bem, feliz com a minha família, e quero colocar a minha vida à disposição de servir. E eu estou aqui, eu não tenho a menor dúvida, que foi por ação da espiritualidade, porque eu nunca tinha disputado nada na política, absolutamente nada. Estava numa campanha contra grandes caciques da política do meu estado, sem a estrutura, sem o conhecimento, mas a coisa aconteceu de uma forma... Foi um verdadeiro milagre o que aconteceu, e eu estou aqui, eu sei que eu tenho uma tarefa a desenvolver e vou trabalhar no limite das minhas forças para levar essa luz. Para encerrar, realmente eu quero dizer que a união entre católicos, espíritas, evangélicos é algo lindo. E o que está acontecendo no Brasil, cada vez mais, essa compreensão humana, a gente deixar de lado as nossas diferenças e nos unirmos pelos ideais, pelas causas que a gente defende. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite, e vamos aprender com esses palestrantes que conhecem bem a doutrina, mais sobre a doutrina dos espíritos, o Espiritismo. Muita paz a todos. Obrigado. Parabéns, senador Eduardo Girão. Mais uma vez reconhecer o trabalho de Vossa Excelência à frente do Senado Federal. Senador Girão, a gente teve um tempo, já um
apesar de termos curtos tempos de conversa pessoal, né, e nos conhecermos já, talvez certamente de outras vidas, mas conversamos também a respeito dessa situação, literalmente, viu, deputada Érica, que certamente Vossa Excelência também vai nos auxiliar aqui na questão legal, né? Essa casa, como é uma casa de leis, existia um projeto de um PL número 291 de 2007, de autoria da sua conterrânea, Girão, deputado Gorete Pereira, que foi apresentado justamente para formalizarmos uma data do Espiritismo. Esse PL ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados e foi remetido ao Senado Federal em 2008. E, infelizmente, foi arquivado em março de 2019. Então, o senador Eduardo Girão já tinha me conversado comigo que certamente vai dar prosseguimento, né, uma nova legislação, certamente partindo do Senado Federal, e quando chegar aqui nessa Casa Legislativa, obviamente que nós haveremos de fazer mobilização com os parlamentares, mostrando que o Brasil tem que ter um reconhecimento em relação aos espíritas, né, apesar de sermos um Estado laico. Então, certamente pode contar com o nosso empenho aqui nessa Câmara de Deputados, deputada Caroline também, está aqui concordando com o nosso pronunciamento. Queria também aqui agradecer a presença do deputado Júnior Bozella, que aqui se fez presente. Queria agradecer também ao deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, ao Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, que também se fizeram presente aqui. Agradecer a presença de Vossa Excelência, deputado Luiz. Queria passar a palavra à deputada Carol de Tônia. Antes que Vossa Excelência se dirija à tribuna, eu queria também fazer aqui o reconhecimento aqui e o agradecimento da presença tão ilustre do senhor Antônio Vilela, 98 anos, presidente do Centro Espírita André Luiz, do Guará 1 do DF. Cadê o doutor Antônio Vilela? Levanta a mão aí. Só a mão, doutor Antônio. É um prazer enorme tê-lo aqui nessa Casa Legislativa. Um prazer enorme, seja muito bem-vindo. E conte com o reconhecimento desse deputado, dessa mesa, em relação ao seu trabalho à frente do Espiritismo. Queria passar a palavra à deputada Carol. Muito obrigada, presidente. É uma honra muito grande participar dessa sessão solene e quero aqui, desde já, cumprimentar a todos os membros da mesa, especialmente ao deputado Rafael Mota, por ter feito o requerimento para essa sessão importantíssima, ao senador Eduardo Girão, ao vice-presidente Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira, ao senhor Adilson Maris, presidente da Comunhão Espírita de Brasília, ao senhor João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira, e ao senhor Tato Save, professor e palestrante de São Paulo, a toda a mesa e principalmente também a todos os aqui presentes. No último dia 18 de abril, nós comemoramos o Dia do Espiritismo, que teve por ocasião, então, em 1857, por ocasião do Livro dos Espíritos, lançamento por Allan Kardec. Apesar de ter nascido na França, foi no Brasil que o Espiritismo teve a sua maior manifestação. Nós tivemos a graça divina de ter vindo espíritos iluminados e médiuns que deixaram uma obra fulgurosa de luz para iluminar os nossos caminhos. Mesmo que estejamos em dias tormentosos em que a humanidade se perde no lamaçal das paixões vis, mas a luz fulgurante do Espiritismo está lá, esperando por nós e nos convidando ao melhoramento, ao autoencontro e à autotransformação. O Espiritismo, como ciência que estuda a origem, a natureza e o destino das almas e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nos ensina uma fé raciocinada, nos traz um verdadeiro consolo para as nossas dores, para as nossas aflições. Essa fé raciocinada veio a complementar algo que as outras religiões até então, pelo menos para mim, não tinham satisfeito. Então, há mais de uma década sou espírita, tinha problemas familiares, o Espiritismo veio trazer essa luz para a minha família e toda a minha família. Lá no interior de Santa Catarina, em Chapecó, nós participamos ativamente de um centro espírita, Gotas de Luz. Quero aqui deixar um abraço a todos os colegas.
Quero deixar um abraço à Federação Espírita Catarinense também, que muito tem se esforçado para a divulgação do Espiritismo. E quero fazer uma conclamação a todos os parlamentares que, assim como eu, têm essa grave missão. Nós aqui estamos num ambiente onde decisões que afetam a vida de todos os brasileiros são tomadas. E se Deus nos colocou nessa posição, certamente é para servir de instrumento do bem e dessa transformação da humanidade nesse momento de transição que vivemos, de transição planetária. Então, que nós tenhamos essa consciência lúcida desse papel que nos cabe de servir ao povo brasileiro e não de servir a interesses pessoais e não de nos deixarmos enredar pelas paixões ou pelas tentações que muitas vezes essa posição proporciona para a gente. Então fica aqui a nossa conclamação dessa consciência que devemos ter. Assim como o senador Eduardo Girão, que também teve a sua vida demarcada em antes e depois do Espiritismo, no meu caso aconteceu a mesma coisa. E eu era uma profissional liberal que estava insatisfeita com os rumos do país e fiz muita prece a Deus para pedir se deveria entrar nesse caminho da política. E sempre, durante a eleição, já rezava para Deus que me desse essa força, porque caso eleita, porque fiz uma campanha sem fundo partidário, só mesmo nesse intuito de mudança e de renovação, e pedi a Deus que só conseguisse me eleger se eu tivesse a fibra moral suficiente para não me deixar enredar pelas tentações da posição e por esses caminhos tortuosos que muitas vezes nós vemos que ocorrem aqui nesses campos de poder. Então, peço, presidente, uma sugestão para que no final desta sessão solene possamos fazer uma prece para poder criar uma egrégora benéfica para que nesta casa, onde as decisões graves são tomadas do rumo do país, para que nesta casa seja iluminada e assim possamos facilitar o trabalho dos bons espíritos para nos iluminar. Quero agradecer de coração por essa oportunidade. E é uma honra muito grande ser espírita e fico aqui à disposição da Federação Espírita Brasileira, de todos os espíritas, no que for preciso para auxiliarmos também na divulgação e propagação deste ideal. Muito obrigada. Parabéns, deputada Caroline Vittoni, pelo seu pronunciamento. No decorrer da nossa sessão solene, veremos no momento oportuno fazer essa oração com toda certeza. Eu queria pedir a compreensão aos membros da mesa que nós temos uma prerrogativa aqui, que os parlamentares que forem se marcando presença possam fazer seus pronunciamentos. Então, queria pedir a compreensão e imediatamente convidar o ex-senador, deputado federal, conterrâneo potiguar também, lá do Seridó, Zé Medeiros, a fazer seu pronunciamento. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo ser breve para franquear a palavra para quem está nos visitando. Quero cumprimentar todos os deputados que estão aqui também, parabenizar a Vossa Excelência, senador Girão, por essa linda audiência pública que está aqui em homenagem, e dizer que, de repente, alguns estão olhando e falam, olha, o que é que está fazendo ali um presbiteriano na audiência pública que está homenageando o Espiritismo, né? Mas o senador Girão disse uma coisa muito importante. O que nos separa são as questões doutrinárias. As causas nos unem. Esse tempo de confronto entre religiões, espero que tenha ficado para trás, pelo menos no Brasil, e eu creio que avançamos para um momento em que apenas essas diferenças doutrinárias permaneçam, cada um tem sua doutrina. Mas o que eu queria falar também é justamente nessa linha. Eu participei semana atrasada na Inglaterra, na Universidade de Oxford, justamente sobre um congresso de liberdade religiosa. E é nesse tema que eu queria falar um pouquinho e dizer da importância de reuniões como essa, da importância desse congressamento, porque nós estamos todos num barco só, somos todos cristãos. E eu tenho visto que há, de vez em quando, o senador Girão, umas raposinhas querendo entrar nessa seara para cercear a liberdade religiosa. E de que forma? Cito, por exemplo, quando não é nessa casa, é na vizinha. A famosa cobrança
é uma fome para cobrar impostos sobre as instituições religiosas. Eu tive oportunidade de relatar um projeto desse, e já termino, senhor presidente. Tive a oportunidade de relatar um projeto desse e recebi um estudo que diz que para cada real que as instituições religiosas deixam de arrecadar, ela devolve R$4 em serviços para o país. Basta dizer que se hoje, nesse momento, todas as instituições religiosas parassem de ofertar serviço, a saúde desse país pararia e a educação teria um grande baque. Então nós temos a Igreja Católica, as adventistas, presbiterianos, os espíritas, que talvez sejam quem mais ofertam serviço nessa área. E aqui as pessoas acham que é um grande prejuízo para o país que essas instituições não gozem do benefício que a Constituição dá. Mas engraçado, sabe o que é? É que o grande prejuízo e o grande rombo que dá nos cofres do país é não arrecadar dinheiro sobre a questão religiosa. Só que nesse bojo, no mesmo capítulo, aliás, no mesmo artigo, está lá instituições religiosas, partidos políticos, associações. Vocês veem alguém reclamando disso? Não. Então por isso que eu digo que é sim uma forma de cercear a liberdade religiosa, porque tentam enforcar. Imagine as pessoas no espiritismo, por exemplo, o senador Girão, meu caro deputado Eduardo Mota, você vê profissionais liberais, pessoas que vão no domingo, no sábado, doar seus serviços, recebe donativos, lá está o Estado, o censor, vamos receber o imposto sobre isso. Então está errado, e eu quero dizer que não só eu, mas todos esses deputados, com certeza que estão aqui, senadores, vamos sempre estar aqui velando pela liberdade religiosa e torcendo para que continuemos assim, irmanados. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Zé Medeiros, sempre defensor dos seus posicionamentos com muita veemência. Agradecer sua contribuição aqui nessa sessão solene. Queria passar a palavra à deputada Érica Cocai, do PT do DF. Sim, é posto que nós estamos vivenciando e vivenciamos um Estado laico. E o Estado laico, a laicidade do Estado, penso eu, é muito importante para que ele seja um Estado que atenda e que atinja todas e todos, na sua função de promover o bem comum e que as pessoas possam desenvolver uma humanidade que tem muitas peculiaridades. Nós não somos donos da vida, nós fazemos parte de uma trama de vida, os seres humanos, mas nós temos peculiaridades que precisam ser homenageadas todos os dias. E uma dessas peculiaridades é a possibilidade de dialogar com Deus, que os seres humanos têm, a possibilidade de exercer uma transcendência, de ter consciência da nossa finitude na Terra, mas ter consciência de que nós não somos só uma matéria, mas nós também temos uma espiritualidade. Só os seres humanos têm esta capacidade. Por isso é importante, para inclusive assegurar a laicidade do Estado, que nós tenhamos a liberdade de credo e a liberdade de não credo. E aqui nós estamos, no dia de hoje, fazendo com que essa casa se abra e possa homenagear uma religião que é das mais profundas que nós temos. E digo isso porque é muito fácil falar de Cristo, penso eu. É muito fácil falar sobre Cristo, penso eu. Mas o difícil é fazer com que Cristo fale através das nossas ações. E digo isso porque nós temos em Cristo um dos mais profundos exemplos de solidariedade, de generosidade. Porque sendo filho de Deus, ele sofre todos os sofrimentos inerentes à nossa condição humana para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância. Por isso, quando nós deixamos Cristo falar através das nossas ações, nós estamos reafirmando todas as crenças no outro e todas as crenças nesta humanidade que nos possibilita esse diálogo com Deus. E quando nós falamos dos espíritas, não é? Nós estamos falando daqueles
que tem a noção de que nós não somos só o aqui e o agora. Isso é tão importante no momento em que o aqui e o agora é tão impulsionado pela superficialidade das relações e pelo um fetiche ao próprio consumo que nós vivenciamos no dia de hoje. Os espíritas, eles dizem, nós somos os que já foram, e nós já fomos em outras vidas, já existimos antes e vamos existir depois. Então dá uma possibilidade de que nós entendamos o que representa a nossa participação na Terra. Mas digo que a experiência que tenho com os espíritas, elas dizem que para que eu possa evoluir, eu evoluo através do outro, eu evoluo através do fazer o bem, eu evoluo através da condição de encarar o outro e de, a partir daí, provocar uma demonstração das mais intensas de caridade. É através da caridade que eu consigo a minha própria evolução. Então eu faço a minha evolução em comunhão. E para além de tudo isso, nós vamos ter nos espíritas muita coragem de levar a paz, a tranquilidade para tantas pessoas aqui na Terra. Por isso, o meu respeito profundo a atividades espíritas, que muitas vezes tem segmentos da sociedade que são relegados, que são invisibilizados. Ali você vai encontrar os espíritas levando a palavra de Deus, não só isso, mas levando a caridade, levando o afeto, levando o respeito, independente de quem sejam estas pessoas, mas analisando a humanidade que se constrói na sua plenitude com o outro e em comunhão. Por isso, eu tenho uma alegria de estar aqui no dia de hoje para mostrar o respeito que temos aos espíritas que exercem esta atividade, que correm em todos os cantos, que não tem medo das esquinas, que não tem medo da noite e que não tem medo do outro. E aproveito e concluo com isso para homenagear ou para lembrar de Felipe, no Ceará, meu sobrinho, que é espírita e que é uma das pessoas mais caridosas, mais generosas e mais bondosas que eu tive a oportunidade de conhecer. Portanto, orgulho de ser tia do Felipe e estar aqui no dia de hoje. Obrigado, deputada Érica Cocai. É esse tipo de... somente espiritismo mesmo, viu, pessoal, para ter uma sessão tão tranquila. Porque a gente tem aqui o Zé Medeiros e temos a deputada Érica, que tem pensamentos opostos, mas quando se fala de espiritismo, você vê que existe uma comunhão abençoada, né? Queria fazer esse reconhecimento em respeito a esses dois parlamentares que eu tenho uma admiração especial. Eu queria passar a palavra ao deputado Luiz. Vossa Excelência quer se pronunciar também? Fique à vontade aqui a ocupar a nossa tribuna. Queria, antes do deputado Luiz se encaminhar na tribuna, também fazer aqui o reconhecimento e o registro da senhora Magda Helena Tavares, que é servidora da casa, e também contribuindo aqui a nossa sessão solene do Centro Espírita André Luiz. Ela está aqui ainda, da senhora Magda? Está ali, levanta a mão aí para todo mundo ver. A senhora está ali. Deputado Luiz. Querido presidente Rafael Mota, eu serei breve, não estava preparado. Quando eu vi o anúncio, senador Luiz Eduardo Girão, é meu xará, Luiz Eduardo também sou Luiz Eduardo, mas aí a gente eu uso só o Luiz e o senhor só o Eduardo. Carol Detone, deputada federal do meu partido, do PSL, todos os demais presentes, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade. Eu já tive experiências fantásticas com religião, estudei em colégio católico, em colégio judaico, morei na Austrália, na cidade de Melbourne, com uma família muçulmana, e tenho um amigo muito querido, que é espírita, chamado Pedro Monteiro, que, assim como a Érica Cocai mencionou sobre o sobrinho dela, o Felipe, também é uma pessoa muito, muito caridosa. E pela primeira vez eu estou falando aqui do outro lado, eu sempre me posiciono daquele lado, Rafael, e fiz questão, não sei se a Érica Cocai foi embora, que pena que a Érica foi embora, porque a Érica, apesar de ter uma divergência política em relação ao meu posicionamento político,
foi a relatora de um projeto de lei que, graças a Deus, a gente teve a felicidade de aprovar nessa casa. E aqui, Rafael, a gente tem uma experiência que eu diria que é uma experiência espiritual, porque a gente não enxerga o espírito, né? A gente sente. E é impressionante nessa casa aqui com 513 deputados, que às vezes a gente tem convergência política com alguém, mas não se sente bem com aquela pessoa. E acontece do outro lado também. Eu tenho divergências sérias com a Érica Cocai politicamente, mas eu me sinto muito bem quando eu estou com ela. Então a gente não explica. Como a gente não explica também em determinados casos no esporte, eu sou um atleta olímpico de natação, como uma pessoa muito baixinha, fraquinha, e um outro grandão, com uma envergadura grande na natação, e aquele baixinho consegue vencer o grandão. Tem um filme chamado Seabiscuit, que é um filme real nos Estados Unidos, na época que quebrou a Bolsa Americana, e tem o duelo dos cavalos de leste contra oeste. E o Seabiscuit é um cavalo pequeno e manco, bem pequenininho, é quase um pangaré. E ele consegue vencer o cavalo da costa oeste. E o treinador desse cavalo fala o seguinte na hora do filme: ninguém consegue enxergar a alma de um campeão. Então, que esse congresso enxergue, sinta mais as pessoas do que enxergue verdades e que certamente não são verdades absolutas. Então, eu como parlamentar sou católico, mas aprendi muito a respeitar todas as religiões, e o Espiritismo, sem dúvida, é uma religião que traz paz, que traz harmonia, que traz sabedoria, que traz reflexão e, principalmente, traz equilíbrio para o nosso, como está trazendo nesse momento. Rafael, muito obrigado pela oportunidade, e eu resolvi subir aqui porque eu senti vontade. Depois que a Érica veio aqui, eu falei, eu também vou lá dar a minha palavrinha e vou continuar prestigiando aqui a sessão. Parabéns, parabéns, Carol, parabéns, senador Eduardo Girão. Obrigado. Parabéns, deputado Luiz Lima, pelo pronunciamento. Para quem não estava preparado, foi quase que uma lição aqui para todos nós. Eu queria também aqui aproveitar para fazer o registro aqui na Câmara dos Deputados existe o Grupo Espírita Germinar, que ele se reúne já há 3 anos aqui para o estudo da doutrina espírita. É feito e realizado aqui todas as sextas-feiras, no plenário 16, aqui na Sala das Comissões, de meio-dia até às 13h30. Também, esse grupo também faz um trabalho de coleta de doação em dinheiro, para compra de cesta básica, coleta de roupa, alimentos, utensílios que são entregues em creches e para pessoas carentes. Então eu queria aqui fazer o reconhecimento em nome da Patrícia Borges, que ela é responsável. Cadê a Patrícia? Está ali atrás. Agradecer também aqui ao trabalho que você tem feito aqui à frente do Grupo Germinar. Agora, dando continuidade aqui à nossa sessão solene, eu queria passar a palavra para o Tato Savi. Se você quiser ocupar a tribuna, Tato, fique à vontade, agradecendo já a sua presença, que se disponibilizou e está presente aqui nessa sessão solene. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde a todos. Eu que agradeço ao deputado Rafael Mota, também senador Eduardo Girão, a presença, o carinho com que fui recebido, e demais componentes da mesa, Geraldo, grande amigo, grande trabalhador da doutrina, que me honra poder participar aqui com essas autoridades. Eu, um simples estudante da doutrina, fui honrado pelo convite e faço com todo o amor, com todo o carinho, esse pronunciamento. Em 1996, então, papai, mamãe, meu irmão Renato e eu viemos conhecer a capital do Brasil. Quando chegamos aqui, maravilhados pelo que tínhamos à nossa frente, as construções, os poderes, papai pediu que eu e meu irmão fizéssemos uma pose bem bonita diante de uma frase que ele gostou. Essa frase dizia assim: deste Planalto Central, desta solidão, que em breve se transformará em cérebro das altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã do meu país e antevejo esta alvorada com fé inquebrantável em seu grande destino. Essa frase, atribuída a Juscelino Kubitschek,
de 2 de outubro de 1956, portanto há 62 anos atrás, hoje tem um grande sentido para mim. O Livro dos Espíritos, o Pilar da Doutrina, faz 162 anos. Há 100 anos era aniversário também da nossa doutrina, quando talvez essa frase foi gravada na pedra. Alguns anos mais tarde, quando eu já estava espírita, quando eu já tinha agradecido demais à Igreja Católica, a que mamãe levou-me, eu fui, por uma força à vontade, a Paris, fazer uma oração ao túmulo de Allan Kardec. E lá também vi uma outra frase escrita na pedra: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Esta é a nossa lei, pessoal. Ambas as frases têm duas características em comum, ao meu fraco entendimento. Ambas foram grafadas na pedra, para que ficassem para sempre imortalizadas. Mas isso para mim não é a parte mais profunda e bonita. A parte maior é que ambas falam de uma transformação, de um autoaperfeiçoamento, de um progresso. Uma frase que está escrita também em uma bandeira, junto com a palavra ordem. Progresso, esta palavra também significa renovação. Uma renovação íntima de cada um, individual, buscando fazer mais pelo próximo, pela sociedade, do que por si mesmo. Ser espírita é buscar esta melhora, esse autoburilamento, esse reconhecimento da própria imperfeição e tentar caminhar melhor, tentar caminhar acompanhado de nomes que passaram por aqui, como Allan Kardec, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Mahatma Gandhi, como o Mestre Maior Jesus Cristo. Mas é uma transformação que ocupa um lugar de alguma coisa que não está boa. Ela precisa ocupar o lugar de alguma coisa antiga, porque ela está agindo com algum componente de egoísmo, de orgulho. Portanto, nós precisamos tentar sermos mais honestos, mais humildes, mais bondosos, mais caridosos, para que nós possamos trazer algo que este lugar, que este ambiente importante do nosso país, onde decidem as leis, onde movimentam dinheiro, onde fazem muito por quem tem muito pouco, possa ser feito de uma maneira melhor. Desse movimento para cá, assim que passei a ser espírita, me senti um homem melhor, alguém mais humano, mais carinhoso, mais caridoso. E o que eu não posso deixar de contar, visto que o senador me pediu, é que numa das transmissões ao vivo que faço pela página Tato Save, Espiritismo, Ciência e Filosofia, foi que uma amiga, eu vou dizer só o primeiro nome dela, Elda, mandou-me um vídeo dizendo que ela havia entrado no Facebook da filha para deixar uma carta de despedida, porque ela iria se suicidar. E apareceu lá um lembrete: Tato Save entrou ao vivo numa palestra. Ela foi com o mouse para apagar aquela mensagem irritante. Ela queria se desfazer, mas ela apertou errado e entrou na palestra. E eu não sei, talvez honrado por ter sido veículo de alguém, eu disse assim, está gravado no YouTube: se você está pensando em se matar, espere somente mais 1 hora. Eu vou fazer uma palestra, você decide o que fazer depois. E ela se comunica comigo hoje dizendo que convive muito melhor com a dor, com a força de viver, porque ama o neto, ama as filhas, e assim é a nossa existência. Talvez, quando o papai pediu para fazer uma pose junto com o meu irmão nessa parede onde está escrito na pedra, ele queria imortalizar algo que talvez fosse para o futuro. Mas Emmanuel, nosso benfeitor, que pelas sagradas mãos de Chico nos ensinou muita coisa, disse: tudo que os olhos da carne pode ver está morto ou vai morrer. Portanto, as pedras acabarão um dia. Portanto, o corpo acabará um dia. Portanto, toda essa opulência, todo esse dinheiro, toda essa riqueza acabará um dia. Mas nós sobreviveremos imortalmente em espírito. E lá no mundo espiritual possamos fazer como hoje faço pelo meu filho Henrique, que não pude buscá-lo na escola hoje, mas é o motivo maior da minha vontade de ser melhor,
ter esperança num planeta, num país melhor. Mas esperança do verbo esperançar, porque quem tem esperança do verbo esperar não tem esperança, tem espera. Esperança do verbo esperançar é fazer acontecer alguma coisa, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Chico Xavier disse que o que a doutrina mais ensinou a ele foi que ele tem que se renovar sempre. Albert Einstein disse que ele precisa estar disposto a abrir mão do que é para se tornar o que será. Kardec disse que a profunda renovação do verdadeiro espírita se reveste e se percebe em sua transformação moral e pelos esforços que emprega em vencer suas más inclinações. E uma vez um homem carregando uma cruz cai pela terceira vez, encontra com sua mãe e fala algo muito profundo. Sabia que tinha 20 segundos aproximadamente, talvez menos tempo do que eu. Obrigado, deputado Rafael. Mas vocês se lembram que ele disse a ela? Mãe, veja, eu renovo todas as coisas. Talvez a morte de Jesus, o maior entre todos nós, tenha algum sentido se nós nos renovarmos um pouquinho, melhorar um pouquinho, em nome do outro. E isto, pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, eu digo: um companheiro de lado, triste, agressivo, irritado, causando preocupação, é sempre um irmão que procura consolo à própria amargura, pedindo-lhe compreensão. Se ele te oferece voz de briga, dê-lhe em troca uma frase amiga, mas que nada lhe possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e a auxilia mais e mais. Na multidão, no plenário, no barulho, são tantas as máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante aos irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta do mensageiro do bem. A dor, a religião, com o tempo varia. Cada um de nós terá a sua e o seu dia. Por isso lhe peço, meu irmão, nunca desprezes ninguém. Maria Dolores, pelas sagradas mãos de Chico Xavier. Abençoado Chico Xavier. Abençoado Allan Kardec. Abençoado Emmanuel. Abençoado Dr. Bezerra de Menezes, a quem também foi um político. Abençoado todos nós que temos na doutrina espírita uma vontade de ser alguém melhor e fazer um país melhor. E pelo Henrique, meu filho, o amor maior da minha vida, agradeço ter enfrentado 14 horas de ônibus para poder falar 5 minutos, porque acredito nisto, que podemos fazer juntos um lugar melhor para deixar para alguém muito melhor do que nós. Que o Mestre nos abençoe. Queria agradecer ao Tato pela ilustre presença. 14 horas de ônibus, né? O senador Girão também tinha uma viagem, né? Eu também estou um pouco debilitado de saúde, mas quando existe um propósito, a gente enfrenta todas as dificuldades, né, Carolina? Queria, nesse momento agora, passar a palavra para o presidente da Comunhão Espírita, para o Geraldo Campetti. O Adilson, né? Então vamos agora para o presidente da Comunhão Espírita, o senhor Adilson Maris. Excelentíssimo senhor deputado Rafael Mota, em seu nome, eu cumprimento a todos da mesa e todos que estão aqui presentes. Eu parabenizo por esse momento em que esta casa faz uma homenagem à doutrina dos Espíritos, a revelação que o Cristo nos prometeu, registrada em João, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17, também registrado
no Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Ouvimos tantas histórias belas aqui sobre a transformação do ser, mas isso só é possível quando há esperança, né? E a doutrina espírita, ela vem trazer uma mensagem que até então nenhuma filosofia existente na Terra era capaz de trazer ao ser imortal, o espírito encarnado, por desconhecimento das relações que existem entre as leis de Deus e nós, espíritos imersos na carne. Então, quando Jesus nos promete um Consolador, aquele que viria até cada um de nós, nos revelar coisas que éramos incapazes de compreender naquela época que ele esteve pessoalmente conosco, iria recuperar ensinamentos deles, então ele já entendia da nossa fragilidade, que nós iríamos adulterar, acomodar esses ensinamentos de acordo com os nossos próprios propósitos. Então a doutrina espírita, ela vem e nos toca profundamente, nos convidando a essa renovação que tantos escutamos aqui, fazendo com que cada um de nós faça uma viagem interior. Ora, ao reencarnarmos no Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, devemos agradecer muito a Jesus por essa oportunidade. E os convido a todos a estudarem esse livro, porque a gente vai ver o empenho pessoal do Cristo na criação do Brasil e o propósito dado a ele. E todos nós que aqui nascemos temos uma grande responsabilidade, a responsabilidade de plantarmos a paz de Jesus em nós e no próximo. Jesus foi o maior dos mestres, e quando ele completa um ensinamento, a gente, quando vai nos 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas Jesus dá um outro ensinamento. Ele complementa esse. E ele diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Ora, um complementa ao outro. Sabendo o Cristo que nós somos ainda pequeninos na compreensão desse Deus imortal, nós deveremos buscá-lo em nós. Amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que buscar o que é melhor para nós. E nesse processo, replicarmos esse desejo no outro, naquele que convive à nossa volta e naquele que habita esse planeta. Então a gente sai de dentro de nós para o próximo. Nesse momento em que a gente consegue exercitar, nós compreendemos melhor o Criador, aquilo que Ele espera de cada um de nós. Então nós, brasileiros, temos uma responsabilidade muito grande por estarmos no Brasil, nascermos aqui. A renovação se faz, bate à nossa porta, e quando nós estudamos o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, nós vamos ver que os 200 anos da doutrina dos Espíritos, do Consolador prometido, está escrito lá, a terra estará regenerada. E a regeneração quer dizer paz. Temos 39 anos aproximadamente, 37, 38 anos aí, chegando para que a paz esteja permanente nesse planeta. Então urge cada um de nós nos transformarmos e vivenciarmos essa mudança, e não esperarmos que os espíritos façam a parte dele e nós não, porque senão nós seremos convidados a seguir com outros irmãos a implantarmos uma nova humanidade, construindo uma nova terra, porque os brandos herdarão, está lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque verão a Deus. Então nós temos que abrandar os nossos sentimentos, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre
convidando a todos à prece, porque Jesus nos deu um caminho. Jesus, quando esteve entre nós, falava assim, ó, vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, a vigilância, ela é permanente, é do que a gente pensa, do que a gente sente, para o que a gente falar e agir possa estar pleno de amor. E a oração, que é o contato com o Criador, com Deus, plenos, nós não vamos cair no erro. Então vamos caminhar junto, já que sabemos quem somos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Fique em paz, fique com Deus. Mais uma vez, deputado Rafael, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Fiquei sabendo que o senhor frequenta a Comunhão Espírita de Brasília. Quando estiver lá, por favor, nos dê a graça da sua presença. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, Adilson, também pela presença. Dizer que sempre me sinto muito acolhido lá na Comunhão Espírita. Certamente irei visitá-lo. Queria passar a palavra para o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti. Boa tarde a todos, muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Boa tarde a todos os integrantes da mesa, o nosso deputado responsável por esse momento tão bonito, nosso querido amigo Girão também com todo o trabalho de apoio, os demais integrantes da mesa, nosso amigo palestrante, escritor. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse instante, momento histórico, porque nós temos uma grande oportunidade de levar a mensagem do Espiritismo, que é para o povo, na casa do povo. É importante nós aproveitarmos esses momentos, porque é uma doutrina que consola os nossos corações, uma doutrina que esclarece as nossas mentes, deputada, e que edifica-nos interiormente. Eu me recordo de um amigo que disse certa feita que ele aprendeu com o pai dele que todos os dias ele tinha que responder a 3 perguntas. A primeira delas era: o que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de bom hoje? A segunda é: o que eu aprendi de novo nesse dia? E a terceira: se eu vivi com alegria. Então nós estamos ouvindo aqui sobre esperança, do verbo esperançar, da transformação desse momento que a gente está em plena transição. A Sua Excelência, o senador Girão, dizendo de um momento de transição, de transformação, e com toda a sensibilidade do deputado Mota, nós estamos aqui nesse momento, fazendo parte da história, não porque sejamos importantes, mas porque somos instrumentos. Importantes foram aqueles que já cumpriram as suas missões, como nós temos a figura inovidável do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, político também, cognominado o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, a figura de Chico Xavier, de maior expressividade no Brasil e no mundo espírita, não só por ter sido espírita, mas como nos ensina Emmanuel, seu espírito guia, apresentando a obra Nosso Lar, quando traz um novo amigo, que é André Luiz, que inclusive usou um pseudônimo, até para não usar um nome famoso. Assim também fez o grande codificador Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail. Então nós temos Emmanuel na apresentação do livro Nosso Lar, o best-seller que virou filme, colocando que mais do que de espiritualismo, mais do que de espiritismo, nós temos necessidade de espiritualidade. Então, por isso, o que nós fizemos de bom hoje? Já estamos fazendo uma coisa muito boa agora, não é isso? Neste momento. A oportunidade que nós temos de nos renovar a cada instante, a cada dia. O que eu aprendi de novo? Nós aprendemos quando somos humildes. E André Luiz também, no Agenda Cristã,
No primeiro capítulo, quando fala dos imperativos cristãos, ele elenca 30 imperativos. O primeiro deles é aprende humildemente. Aprende humildemente. Nós só vamos aprender se nós tivermos humildade. Então estamos aprendendo aqui com o nosso deputado Mota, exatamente nessa diversidade que esta casa oferta, como é importante haver o equilíbrio, tão bem lembrado pela deputada Caroline. O equilíbrio, a paz, o respeito, o que é o exemplo que nós compartilhamos com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então nós temos a necessidade de aprender sempre alguma coisa de nova, de diferente. E eu sou daquela época que assistia TV preto e branco ainda, e que tinha um personagem que era com a dificuldade de enxergar, Mr. Magoo, não sei se alguém é dessa época, e ele sempre trazia um ensinamento. E um dos ensinamentos que ele trouxe uma vez foi de que a mente é feito paraquedas, só funciona quando está aberta. Então a nossa mente precisa estar aberta, a gente precisa trabalhar a inclusão. Foi o que Jesus, o nosso divino mestre, porque nos ensina. Senhor, porque tem autoridade moral pelo testemunho, pela exemplificação que viveu em cada dia da sua existência entre nós. O maior mestre de todos que nós podemos ter. Jesus então nos traz exatamente essa lição de que nós precisamos aprender em cada dia. E ele deu o exemplo da humildade na simbologia do seu nascimento. E viver com alegria, viver com entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra tão importante, dentro, tus, Deus em grego, ismo, sistema. Então é sistema de Deus dentro de mim. É isso que o Espiritismo nos traz. O Espiritismo faz com que o nosso Deus interno se manifeste pela presença do Criador no nosso coração, nas nossas palavras, nos nossos atos. Por isso que Kardec alcunhou, com sabedoria, orientado pelos espíritos superiores, fora da caridade não há salvação. Não foi fora da igreja, não foi fora da verdade, não foi fora do Espiritismo, foi fora da caridade. Porque a caridade não tem religião, a caridade não tem preconceito, a caridade qualquer um de nós pode praticá-la. E é a isso que nós somos convidados quando Jesus recomenda que todos nós possamos nos amar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Isso está em Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 a 30, para nós irmos a Jesus, para nós chegarmos a Deus. Então vivermos com entusiasmo, com alegria, com disposição. É isso que o Espiritismo nos convida e nos convoca nesse período tão importante. E a Federação Espírita Brasileira, senhor deputado, senhor senador, senhora deputada, os demais presentes todos aqui, é a honra que a Federação Espírita Brasileira tem de participar desse momento histórico, que possamos promover o estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo através da nossa própria transformação moral. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, senhor Geraldo, representando aqui a FEB, vice-presidente da FEB, que já me presenteou aqui com uma obra, Allan Kardec, o educador e o codificador, organizador aqui, Zeus Vantuil, também me forneceu aqui a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, com essa ano 137, número 2282, maio de 2019. Obrigado, Geraldo, pelos presentes. Eu queria, nesse momento aqui, darmos uma pausa aqui nos demais membros da mesa, para ouvirmos agora a apresentação artística do cantor espírita Lânio Tomás, que foi feito um pedido pelo querido amigo deputado Célio Silveira, que a senhoria pudesse também se apresentar aqui nessa nossa sessão solene. Então, ficaremos agora aqui com a música e a voz de Lânio Tomás.
Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigado a todos. Queria aqui parabenizar. O deputado Célio não nos decepciona, viu? Parabéns pelo artista, Aulânio. Certamente, quase que... Parece que é a voz de um anjo, né? Falando, né? Queria continuar aqui com os nossos queridos amigos da mesa, para finalizar aqui os nossos componentes da mesa, passar a palavra ao senhor João Rabelo, que ao final do seu discurso, né,
possa também fazer uma oração aqui para todos os presentes nessa sessão solene. Deus lhe abençoe, deputado Rafael Mota. Deus lhe abençoe, meu irmão, amigo, senador Girão. Deus lhe abençoe, deputada Carol. Deus abençoe o Congresso Nacional Brasileiro, o Senado, a Câmara, os homens e mulheres que oram para esse país como Juscelino. Antevejo uma alvorada e um grande destino para esse país. Antevejo o nosso Chico Xavier, que diz: todos podem começar de novo, fazer um novo destino. Essa ambiência nova de quanta luz que o nosso companheiro nos traz, nos faz ter um desejo imenso de construir o melhor, de ver o mundo iluminado e belo, e as criaturas todas irmãs. Esse ambiente, esse momento, essas alegrias, essa vibração de ternura que os Espíritos nos traz, dá-nos aquela sensação que é possível sim construir esse mundo novo do que nos falava Chico Xavier. Mas quando lembramos de Juscelino, quando lembramos de Chico Xavier, nós lembramos desse homem singular, chamado Jesus de Nazaré, que, resumindo tudo o que fez, que foi, que representou, disse: amai-vos. É com isso que nós gostaríamos de fazer a nossa prece. Não sei se é hábito na casa política fazer orações, mas nós, os espíritos, não sei porquê, mas sabemos porquê, aprendemos a orar, para manifestar a Deus a gratidão no silêncio dos nossos sentimentos, na intimidade do nosso coração. Eu pediria a todos que fechassem os olhos por um momento. Construa aqui nesse espaço da Câmara dos Deputados, construa um ambiente em que o Mestre chega de braços abertos. Vinde a mim. O convite do nosso companheiro maior, Filho de Deus, que olhou para o Brasil na certa hora do século XIV e disse: para essa terra transferirei a árvore do meu Evangelho, e o Brasil estará eternamente vinculado ao meu coração. Assim, Senhor Jesus, meu amigo, meu mestre, meu irmão maior, um desejo imenso de abrir o coração para Ti, Senhor, de manifestar as vibrações melhores dos nossos sentimentos, de dizer do desejo de seguir as Tuas pegadas iluminadas e de ser multiplicador das Suas afirmativas que tocam todos os corações. E nessa manifestação de gratidão, de dizer que Te confiamos, Jesus, mestre e amigo, Te confiamos a nossa pátria, o nosso povo, a Câmara dos Deputados, e Te pedimos que a Tua luz, que se faz pelos espíritos bons e nobres, que aqui e alhures trabalham e laboram bem, nós queremos nos curvar diante de Ti, Senhor, e manifestar o desejo de seguir permanentemente. Abençoa, pois. Muito obrigado, Jesus. Aceita o nosso agradecimento. Aceita o nosso propósito de estar contigo. Acompanha-nos, Mestre. Permaneça nessa casa, no Legislativo brasileiro. Dá-nos a Tua bênção. Despede-nos com a Tua paz. Muita paz com todos. Meus amigos, queria agradecer ao senhor João, diretor da Federação Espírita Brasileira. Queria, nesse momento final, facultar mais uma vez
a palavra aos colegas aqui da mesa. Acho que o senador Girão quer dar uma palavrinha. Alô? Ok. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui, parabenizar ao nosso deputado Rafael Mota pela luminosa iniciativa, dizer que todos estão convidados aqui para o dia 13 de maio, anota na agenda, 13 de maio, nós vamos fazer no Senado Federal uma sessão especial, nesses moldes aqui, sessão solene, em comemoração, em celebração ao nosso querido Allan Kardec, codificador do Espiritismo, né? Então, eu sou da terra do Dr. Bezerra de Menezes, do Ceará, grande político humanista, um dos responsáveis pela abolição da escravatura no Brasil, médico caridoso, e fico muito feliz também em estar nessa casa onde Freitas Nobre, outro grande espírita, um grande político honrado, pôde combater o bom combate. Então, eu queria encerrar minha fala com a questão 932 do Livro dos Espíritos. 932 do Livro dos Espíritos, que para mim é uma grande inspiração na vida política. Que a pergunta é o seguinte: por que na Terra os maus preponderam sobre os bons? A resposta dos Espíritos é como um telegrama. Porque os bons são tímidos, os maus são audaciosos e intrigantes. Quando os bons quiserem, eles dominarão a terra. Então, é um convite a todos nós ao serviço. E eu encerro minha fala definitivamente, Martin Luther King. Martin Luther King, que eu tenho um profundo respeito, humanista, que ele tem uma frase que é muito marcante, que ele diz o seguinte: tem a ver com essa questão 932, que ele coloca assim: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons. O que o deputado Rafael Mota, o que a deputada Carol, outros deputados que passaram por aqui, vocês, os palestrantes, foram ousados no bem, porque tem muita gente assistindo, muita gente, e de alguma forma, alguma frase, algum sentimento, a música tocou na alma de alguém, e isso pode gerar uma reflexão e uma transformação. Então, que Jesus esteja sempre conosco, muita paz, Deus abençoe. Parabéns. Deputada Carol. Alô? Só queremos agradecer, né, as bênçãos de Deus na vida de cada um de nós. E é isso, deputado. Não temos mais a dizer e pedir que Deus continue nos iluminando essa casa, a todos os poderes aqui de Brasília, para que sejamos instrumentos da paz, instrumentos da transformação, começando ela dentro de nós. Então, que Deus nos abençoe e sigamos todos em paz, então. Amém. Obrigado, deputada Carol. Bom, chegando já ao final aqui da nossa sessão solene, eu queria muito ter aberto aqui a palavra aos que aqui se encontram presentes. Se alguém quiser fazer questão realmente, pode levar um minutinho aqui da palavra, mas eu acho que a gente já se sente contemplado pelos membros da mesa, né? Então eu queria mais uma vez agradecer a todos, a deputada
Carolina de Tone, certamente uma voz que está começando agora aqui na Câmara dos Deputados, mas que tem um futuro político realmente brilhante, defendendo seus posicionamentos, que muitas das vezes somos de partidos que têm pensamentos ideológicos diferenciados, mas eu admiro muito a forma que Vossa Excelência defende seus posicionamentos e respeita a todos, e escuta a todos. Acho que esse é o papel do parlamentar. Ao senador, amigo e irmão Eduardo Girão, que desmarcou um compromisso para poder se fazer presente, me ligou, deixou sua equipe toda à disposição para que a gente pudesse dar condição da realização dessa sessão solene. Ao vice-presidente Geraldo Campetti, que aqui representa também o nosso querido Godinho, que me recebeu de braços abertíssimos na FEB, como sempre sou recebido lá, e certamente auxiliou muito na realização dessa sessão. Ao Adilson Mariz, muito obrigado pela presença de Vossa Senhoria. Ao nosso querido João Rabelo, obrigado pelas suas palavras, pela oração. Essa casa precisa muito de discernimento, realmente, de luz e um pouco mais de tolerância, que eu acho que é o mais importante, que às vezes falta um pouco no parlamento brasileiro. Queria agradecer aqui ao querido amigo Tato também, que fez uma travessia aí tortuosa, mas que certamente as suas palavras não servem apenas de incentivo, mas, como você bem falou, de salvar vidas realmente. Eu acho que se tivéssemos mais brasileiros e brasileiras, até nessa casa mesmo, que pensasse como você pensa, Tato, talvez nós teríamos um país muito diferente, certamente. Então, o seu papel na sociedade brasileira é muito importante. Sou admirador do seu trabalho e agora eu posso chamá-lo de amigo e irmão. Queria agradecer ao Grupo Germinar, a deputada Érica Cocai, que aqui esteve, ao ex-senador e deputado José Medeiros, ao deputado Júnior Bozella, ao deputado Eduardo Bismarck, que aqui esteve, ao deputado Luiz Lima. Queria agradecer a Patrícia Borges, a Magda Helena, ao Centro Espírita André Luiz, ao Antônio Vilela, à Polícia Legislativa, aos bombeiros, aos servidores dessa casa, aos servidores aqui que nos auxiliaram muito nessa condução dessa sessão solene. Queria agradecer, em especial também, acho que tantos familiares e referências foram ditas aqui, a meu pai e a minha mãe também, que são grandes adeptos também do espiritismo. Agradecer também a todas, acho que a formação religiosa que nós tivemos, pessoas que nos alimentam de fé e de amor e de caridade, são importantes, ao Padre Agostinho, a minha formação também no catolicismo, que eu acho que são religiões, devem ser sempre hermanadas em um bem comum, que principalmente é o amor e o respeito ao próximo. Agradecer também ao Monsenhor Antenor e Caicó. Então, são essas pessoas que me fizeram realmente parlamentar, e a pessoa que hoje sou, viu, senador? Eu acho que, apesar de jovem, segundo mandato, fui vereador em Natal, tenho 32 anos, mas uma das coisas que o Espiritismo me trouxe e me faz com que eu seja um parlamentar que representa o povo potiguar é principalmente o respeito ao próximo e nos colocarmos no lugar daquela pessoa que a gente está conversando. Seja ele um parlamentar, um senador, seja ele um limpador do vidro do seu carro. Eu acho que a gente ter essa relação de humanidade é algo que vai fazer com que essa Casa Legislativa seja diferenciada. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, dizer que fico muito feliz, apesar das condições de saúde um pouco debilitadas, mas cada um tem um propósito e o nosso propósito foi alcançado nessa sessão solene de hoje. Agradecer imensamente a todos vocês que se fizeram presente, a nossa equipe também, que também nos auxiliou muito nessa sessão solene. E, mais uma vez, dizer que estaremos sempre abertos a todas as religiões que tenham um bem comum, que é literalmente respeitar e trazer o amor para a nossa sociedade brasileira. Queria declarar encerrada a presente sessão solene.